Fala, rapaziada. Quanto tempo, né, mano? Quando eu faço vídeo, se liga nesse time, mano. Estamos aqui no FC 25. Já faz um tempo que eu não trago vídeo, mano, porque sem tempo, né, velho? Aí fica complicado. Mas aqui, nossa primeira vez aqui, uma primeira vez, não, né? É a primeira vez assim, jogando depois de muitos meses sem jogar online, né? E bora lá, galera. Vamos aproveitar nossa jogatina aqui. Já faz um tempo que eu não jogo, né? Como vocês podem ver, tô um pouco ruim. Nossa, o cara deu um vôlei ali no vento. Saiu um gol, só que tá impedido do Palmer, né? Como vocês podem ver aí. E é isso, mano. Eu não sei se a imagem tá tão boa, mas eu consegui, assim, editar mais ou menos, né? Porque é meio complicado. Tô jogando no Xbox 360, ou 360, no Xbox One. E fica meio ruim a imagem, como vocês podem ver, né? Mas espero que vocês gostem, mano. Espero que vocês gostem do vídeo. E é isso, galera. Vamos assistir aí, né, mano? Fazer o quê? Vamos assistir. Eu não sei nem o que comentar, tô cansado. E olha o sono. Olha o gol. Cristiano Ronaldo, o cara é monstro. Deixa o seu like aí, galera. Se você não deixou ainda, se inscreva aí no canal, compartilhe, comente, acione o sininho para não perder novidades. Deixa o seu like e ia ser um golaço. É isso, mano. Aproveita aí a jogatina aí. Se quiser jogar comigo, mano. Eu esqueci o nome aqui do UFC, mano. Otávio Pierre, hashtag 227, se não me engano, no Xbox. E me adiciona aí, mano, pra jogar. Aproveitar que eu tenho até janeiro pra jogar online, né? Eu tenho um tempinho ainda pra jogar no final de semana. E olha o segundo, é gol. Cristiano Ronaldo, de novo. Esse vídeo, galera, vai ser a briga dos Ronaldo. Comecei fazendo 2 gols já com o Ronaldo. Aí o cara vem e faz gol com o Ronaldo Fenômeno. É gol. É gol. Ronaldo Fenômeno. É uma pena que eu não tenho o Ronaldo Fenômeno. Esse aí parece ser o 99, 98, alguma coisa assim. É 99. Eu não tenho esse Ronaldo. Eita, que sonho. Caramba, eu comi, mano. Vou comer. Vontade de comer, velho. Mas é isso, mano. Primeira vez que eu joguei, parece que foi ontem, foi antes de ontem, depois que eu coloquei o Gold. Agora o Gold tá caro, mano. Antes era 35, agora tá 40 conto. Cê é louco, mano. Só coloquei só pra gravar uns videozinhos, umas besteirinhas. Porque para comprar direto não compensa, mano. Esse vídeo é muito grande, galera. Vou falando por partes e colocando música, mano. Porque é muito longo. Tem 14 minutos, velho. Eu queria fazer o vídeo eu mesmo narrando na hora, mano. Mas aí pra fazer narrando na hora, tenho que ter um PlayStation 5. O PlayStation 5 tava barato, mas a condição financeira não deu, né? Eu contava muito que eu ia monetizar esse canal, mas não conseguiu. Aí olha o outro gol. Mas é assim mesmo, galera. Fazer o que? É a vida, né? Ousmane Dembélé, esse é o 99. Não foi a briga tão dos Ronaldo. Deixei o cara empatar. Mas é assim mesmo, mano. Deixando a musiquinha aqui e volto já. E vamos em busca aqui, galera, do nosso gol. Mas acho que eu... não vou não tomar outro gol. Eu tô no Xbox, ele tá no PC, né? Se eu não me engano. Jogar pelo PC é interessante, mano. Só que já fazia um tempo que eu não jogava, velho. Eu não tava nem interessado assim em jogar. Fazia tempo, não jogava nem pra ganhar, jogava por diversão mesmo, foi falta. Eu nem encostei no cara, mas foi falta, mas beleza. Ó, deveria... eu passei mal, eu acho. Nossa, mas aí foi bom. Eu ia passar da hora. Errei. Bom, galera, vou colocar uma música aqui, vocês aproveitam aí o resto da gameplay. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva aí no canal, compartilhe, comente, acione o sininho. E bora lá, galera, se inscreva aí. E espero que esse vídeo vocês gostem, mano. Também trazer mais vídeo como esse. Se vocês quiserem, se inscreva aí no comentário e peça mais vídeo como esse. É isso, galera, até o próximo vídeo. E antes de eu encerrar por aqui, galera, se você estiver assistindo até aqui, eu peço que vocês comentem na caixinha de mensagens aí, comentem aí a palavra balão. Se vocês comentarem a palavra balão, sei que vocês assistiram, estão gostando do vídeo. Mas se não comentarem balão, eu tô ligado que vocês não gostaram muito do vídeo. Mas é isso, galera. Até o próximo vídeo e fui!